Fala pessoal, esse é o Fala Kleber, por aqui a gente fala de fé e diversidade. E hoje eu vou te contar uma história nesse vídeo que vai valer a pena escutar pelo plot twist que essa história tem. Eu espero que a mensagem desse vídeo, do vídeo de hoje, toque o coração de muitas mulheres, mas principalmente das mulheres trans. E se você tá aqui no canal, saiba que você é muito bem-vinda, que você é muito bem-vinde, que você é muito bem-vindo. Aqui no canal todo mundo é bem-vindo, todo mundo é aceito e eu acredito que Deus te fez do jeito que você é e você não precisa mudar em nada. Então fica tranquilo que aqui é um espaço seguro. A história que eu quero contar pra vocês hoje é a história de Tamar e Judá. É uma história da Bíblia que tá lá em Gênesis 38 e mais ou menos o que rolou. Judá era um cara que tinha 3 filhos. O filho mais velho cresceu e se casou com Tamar, a personagem principal da nossa história de hoje. O filho mais velho de Judá se casou com Tamar, mas logo depois que eles se casaram, pouco tempo depois, esse cara já morreu, né? A Bíblia fala que ele morreu de ruindade, tá lá na certidão de óbito dele, morreu de quê? Morreu de ruim. E aí Tamar ficou viúva. E o que rolava naquela época? Pra viúva não ficar desamparada e pra o cara que morreu não ficar sem herdeiro, a viúva teria que casar com o irmão mais novo, né, do marido dela que morreu, daquele cara que morreu. E assim, o primeiro filho que ela tivesse com esse irmão mais novo seria o herdeiro do cara que morreu. Então, teria direito às cabeças de gado, às terras, essas coisas todas, né? E como Judá tinha 3 filhos, Tamar casou com o segundo filho de Judá. Que não era muito boa gente não, hein? Ele também morreu e morreu de ruindade. Justamente porque ele não queria cumprir com a lei. Que era o quê? Dar um filho pra Tamar, né? Engravidar Tamar. E aí esse homem usava de tudo quanto era método contraceptivo pra não engravidar Tamar, porque ele não queria que um filho que ele colocasse no mundo fosse considerado do irmão dele que já morreu. E aí, esse cara também morreu, deixando Tamar viúva pela segunda vez, só que ainda tinha mais um filho. Lembre-se que eu falei que Judá tinha 3 filhos. Só que esse último filho, esse caçula, esse raspo do tacho, era muito piquititico pra casar. E aí, o que Judá fez? Judá falou assim pra Tamar: olha, fica tranquila, você não vai ficar desamparada. A lei tá falando aqui que você precisa casar, né, com o filho, o irmão mais novo dos meus filhos, e aí você vai ter um herdeiro pra você não ficar desamparada. Mas como esse meu filho mais novo é muito pequeno, o que eu vou fazer? Você vai pra sua casa, lá pra sua cidade, pra cidade dos seus pais, e fica lá até ele crescer e ter a idade de casar. Porque quando ele crescer e tiver a idade de casar, eu vou lá, te busco, vocês casam, cumpre-se a lei, você vai ter direito à sua herança, vai ter direito a tudo que é seu. A gente só vai precisar esperar esse tempinho pra esse menino crescer e vocês se casarem. Beleza, ficou combinado, ficou acordado isso. E eis que esse filho mais novo cresceu e ficou na idade de se casar com Tamar. Mas quem disse que Judá, né, o sogro de Tamar, lembrou da mulher? Se esqueceu completamente dela, deixou ela lá prometida pra um cara que nem era maior de idade ainda, na cidade dos pais, nunca mais nem voltou pra ver a mulher. Ela não podia se casar com outra pessoa porque ela já estava prometida pro irmão, né, do marido dela que morreu. E ela ficou abandonada. Judá esqueceu completamente de Tamar. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Se liga no que aconteceu. Judá também ficou viúvo. Mas ele se consolou rapidamente ali e um belo dia resolveu fazer uma viagem. Para onde que esse homem foi? Esse homem foi justamente para a cidade que Tamar morava. E aí ele foi resolver uns negócios de umas ovelhas lá, uns negócios que ele tinha para fazer. Mas assim, lembrar de Tamar que é bom nada, né? Mas como a fofoca corre solta em cidade pequena, Tamar ficou sabendo que Judá estava indo para a cidade dela. E ela, esperta, Tamar era esperta, hein? A mulher esperta. Chique, se arrumou completamente. Colocou um perfume, umas joias, uns negócios assim. E colocou um véu para não ser reconhecida, né? E foi atrás de Judá, como quem não quer nada. Quando Judá
que era o sogro de Tamar, né? Vocês lembram disso ainda, não se perde na história não, fica aqui comigo. Quando Judá viu Tamar chegando toda arrumada, com véu, perfumada, maravilhosa, olhou pra ela e perguntou, quanto que é o programa? Tamar virou pra ele e falou assim, é um cabrito. Cabritinho aqui resolve pra gente. Aí ele falou, putz, tô sem um cabrito aqui, hein? Mas queria ficar contigo. Tudo bem se a gente ficar e eu mandar o cabrito depois? Aí ela falou, tranquilo, meu querido. Só me deixar alguma coisa de garantia aqui pra eu ter certeza que tu vai trazer de volta, né? Judá tava lá viúvo, na seca, carente, falou assim, mas é agora. Deixou com ela o selo, o cajado, um lenço, umas coisas de garantia com Tamar. E aí fizeram o que tinham que fazer, né? Tamar pegou ali o sogro dela pegou Tamar e ficaram juntos ali na garantia de um cabrito. Ia rolar um cabrito em algum momento da história. Judá voltou pra cidade dele, Tamar voltou pra casa dos pais dela, e quando chegou na cidade, Judá lembrou de mandar o cabrito pra aquela prostituta que ele tinha ficado, né? Até então ele não sabia que era Tamar, porque ela tava de véu, mas estava cheia dos encantos, dos balacobaco. Falou assim, ó, leva o cabrito pra moça lá daquela cidade, que eu fiquei com ela, preciso pagar e tudo mais. Porque da prostituta, Judá lembrou de Tamar, nem sinal, né? Porque tá achando o quê? Que prostituta é bagunça? Pelo amor de Deus, não, né? E aí mandou levar o cabrito lá pra cidade. Quando o empregado de Judá chegou e falou assim, eu vim trazer esse cabrito para a prostituta da cidade. As pessoas falaram, que prostituta? Tem prostituta aqui nessa cidade não, vocês estão doidos? Aí o moço voltou, né, pra cidade e falou assim, não encontramos. Aí o Judá falou assim, não tem o que fazer, né? Vamos deixar por isso mesmo. Mas aí agora vem um plot twist. Alguns meses depois, aparece na cidade o boato que Tamar está grávida. Começaram a xingar Tamar de tudo quanto era nome, porque era uma viúva que não se deu respeito, que não prestava, que não valia nada, que estava prometida pro irmão mais novo dos maridos, né, que ela tinha tido, e ficou com outro cara. Assim, ó, uma loucura na vida de Tamar. E quando Judá ficou sabendo da história, o nosso querido Judá, sabe o que ele falou? Leva ela pro meio da cidade pra ela ser queimada. Pra ela ser queimada viva. Quantas mulheres trans a gente teve queimada viva esse ano? Mas Tamar, sendo levada pra ser queimada, sendo xingada de tudo que não presta, chegou na frente de Judá e mostrou pra ele um selo, um lenço e um cajado. E perguntou, você tá reconhecendo isso aqui? Essas coisas aqui te são familiares? De quem que é isso aqui? E aí você imagina a cara de Judá entendendo o que estava acontecendo. Porque eu não sei se você aqui já entendeu também, mas Tamar engravidou de Judá, do próprio sogro dela. E quando Judá percebeu o que aconteceu, ele falou, parou, gente. Justa aqui é ela. O errado nessa história sou eu. Eu que errei, eu tinha que ter casado ela com meu filho mais novo, eu tinha que ter dado abrigo, eu tinha que ter dado pra ela os direitos que eram dela, e eu não fiz. Justa é ela. Quem errou fui eu. E eles acabaram ficando juntos, né? Tamar tava grávida não apenas de um, mas de 2 filhos dele. Tamar tava grávida de gêmeos. Mas esse ainda não é o plot twist principal desse vídeo. Mas a mensagem desse vídeo é: uma mulher marginalizada, que teve os seus direitos tirados, teve que se prostituir e usou do próprio corpo para conseguir sobreviver. Ela corria o risco de ser morta, de ser queimada viva, mas ela não teve opção. Ela não tinha opção a não ser lutar pelo que era dela, pelo direito de sobrevivência dela, pela vida dela. Tamar foi muito corajosa. E se você tá na mesma situação que Tamar, ninguém pode te julgar. Judá mesmo disse, justa é ela.
Quem tá certa é ela, quem errou fui eu, porque essa mulher tinha direito a uma vida digna, ela era herdeira, ela tinha uma lei que protegia ela, e por negligência minha, ela não estava vivendo a vida que era dela por direito. Ela não estava vivendo a vida digna que ela merecia. E o Estado não faz a mesma coisa que Judá fez com Tamar quando nega o direito de uma vida digna para essa população? Quando nega direitos, quando nega políticas públicas para as pessoas trans e travestis, para essas mulheres que são as que estão na linha de frente do preconceito, da homofobia, da transfobia. Não é o que a gente, como comunidade, como igreja, faz quando nega o amor e a humanidade a essas pessoas, inclusive endossando a homofobia, né, e a transfobia no país que mais mata transexuais e travestis no mundo inteiro. Se nós como igreja, se nós como sociedade, se nós como comunidade estivéssemos cumprindo de fato o nosso papel, a prostituição não seria a primeira opção e a única opção para a maioria das mulheres transexuais e travestis aqui no Brasil. Tamar não tinha opção também. Ela colocou a roupinha dela, colocou o véuzinho dela, o perfume dela e foi atrás da sobrevivência dela. Foi atrás do que era dela por direito. Foi atrás da vida digna que ela queria ter, do mínimo que ela podia ter. E ela fez isso sabendo que corria risco de vida. E não é a situação de muitas hoje no nosso país. Mas se eu posso te falar uma coisa, é que isso não define o seu valor. E eu falei lá no começo que essa história tinha um plot twist muito grande. E é agora que eu quero falar pra você esse plot twist. Tá preparado? Se segura aí na cadeira, porque talvez você fique de queixo caído. Dos filhos de Tamar e Judá é que vem Davi. Sabe o rei Davi, o famoso rei Davi? E é da descendência de Davi que vem Jesus, o filho de Deus. Jesus é descendente de Tamar. As pessoas focam tanto que Jesus veio de Maria, da Virgem Maria, da pura e Virgem Maria, mas se esquecem que Jesus é descendente de Tamar, uma mulher que teve que deitar com o próprio sogro para garantir a sobrevivência. Uma mulher que era marginalizada. As pessoas esquecem que Jesus também é descendente de Raabe, uma outra prostituta, uma espiã que era de outro povo e que ajudou Josué na conquista de Jericó, mas isso aí já é outra história. Mas ela também tá na linhagem de Jesus. Coisas grandes são destinadas para quem a sociedade rejeita. E é importante você saber isso. É importante você saber também que a Bíblia não define quem você é. Um livro jamais deve se sobrepor à vida de nenhuma pessoa. Não é um livro que vai te dizer se você tá certa, se você tá errada, se você deve viver, se você não deve viver. Não existe isso. Esse livro não vai se sobrepor à sua vida, mas é uma inspiração. E eu queria te deixar essa mensagem, que Deus sabe o seu valor. E ninguém nessa terra vai te diminuir. Você não é menor que ninguém. Inclusive, eu diria que você é muito melhor que muito cidadão de bem por aí. É como Judá disse, justa é ela. E esse foi o vídeo de hoje. Curte aqui o vídeo se você gostou, compartilha com quem você acha que vai gostar de ouvir essa mensagem e se inscreve aqui no canal porque ajuda muito no nosso crescimento. Um beijo e até a próxima.